Amém, amém. A paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Nós vamos ler um texto, não precisa nem tirar aqui, né? É um dos textos que nós mais temos lido nesses dias, desde o início desse ano. E como nós ainda estamos em janeiro, apesar de ser o último domingo de janeiro, né? Já estamos finalizando. Mas eu creio que o que Deus colocou no meu coração para que nós meditássemos nessa manhã é bastante oportuno para aquilo que nos espera, para aquilo que nós ainda queremos viver nesse ano, que está de fato só começando. Amém? Então, se você quiser abrir aí, Atos, livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. Vamos ler, na verdade, uns 3 versículos, só para a gente ganhar tempo, aí nós não precisamos ler ali mais na frente. A partir do versículo 8. A partir do versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Vamos ler juntos, então, 11 agora? Vamos lá, 1, 2, 3. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu vou ler só mais um. De sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Podem se assentar, por favor. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Em um texto nos evangelhos, que sempre me impactou muito. E eu gostaria, inclusive, de começar por ele, fazendo uma breve introdução daquilo que Deus colocou no meu coração hoje. E é o que está lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 44. É aquela situação em que Jesus poucos dias antes do seu martírio, e ele olha para Jerusalém e chora olhando para Jerusalém, e aí ele fala algumas coisas a respeito de Jerusalém, sentindo o fato de que, haveria tantas coisas ruins que viriam sobre aquele povo. E aí ele diz assim: e te derrubarão, e a ti, e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois, preste atenção nisso, não conheceste o tempo da tua visitação. Em algumas traduções, talvez aí, na tua Bíblia vai aparecer assim: não conheceram a oportunidade, não reconheceram a oportunidade. Pastor Eugene Peterson, na Bíblia Mensagem, ele diz assim: não reconheceram a Deus e nem a oportunidade que tiveram
porque Ele estava no meio de vocês. Que coisa, que coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ah, Jerusalém, agora é tarde, mas se você tivesse percebido, se você tivesse entendido, se você tivesse reconhecido a oportunidade que esteve diante de vocês, então essas coisas não teriam lhes acontecido. E por que eu estou começando essa nossa meditação de hoje com esse versículo? Querido, você crê que Deus ainda fala por meio dos seus profetas? Inclusive lá em 2 Crônicas diz que se nós crermos em Deus, nós vamos estar seguros. Se crermos nos nossos profetas, né, nós prosperaremos. Se Deus ainda fala por meio dos seus profetas para dirigir a sua igreja, você crê que essa palavra aqui é uma palavra de Deus para nós hoje? Você crê que esta palavra é uma palavra liberada dos céus, uma palavra rema para nós, para esta igreja, neste tempo, neste lugar, para este ano? Você crê? Amém. Se nós cremos, então nós não podemos perder a oportunidade de nos alinharmos debaixo da direção que o Senhor tem nos dado para nós individualmente, mas também como igreja. E quando eu falo individualmente também como igreja, por quê? É porque se Deus fizer o extraordinário através das minhas mãos, aí Ele faz o extraordinário através das mãos do pastor Oséias Bispo, aí Ele faz o extraordinário através das mãos ali do Jorge, através das mãos do Jamil, vai fazendo o extraordinário em nós, através de nós, pessoal, individualmente, e aí nós vamos ter toda uma igreja em fé, crendo no mover de Deus, se movendo debaixo da orientação de Deus. Então essa cidade vai ouvir que tem algo extraordinário acontecendo aqui nesse lugar. E quando vier a esse lugar, vai experimentar esse extraordinário. Amém? Então, se há uma palavra de Deus para nós, e quando eu orava nessa semana, era isso que queimava no meu coração. Se eu e você não nos alinharmos, se nós não entendermos, se nós não nos dispusermos a crer e a perceber o mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo, para onde Ele está guiando, orientando a sua igreja, então o que vai acontecer? Essa tristeza, pode ser que o Senhor pare lá do céu, olhe para nós e fale: ah, não, puxa vida, Josiane, se você tivesse percebido. Quem aqui já perdeu alguma oportunidade e falou assim: puxa vida? Às vezes até uma pequena, né? Às vezes até uma mulher é assim, né? Mulher às vezes, por que eu não comprei aquele negócio, né? Quando você vai numa viagem, né? Aí às vezes a gente não compra, né? Às vezes. Só assim, não sei por que os irmãos estão rindo, né? Às vezes a gente não compra. Aí você fala assim: puxa vida, mas estava com preço tão bom, nossa, mas estava tão diferente, né? Ainda mais quando você vai para um lugar assim muito diferente. Por que eu não comprei? Desde uma coisa pequena como essa, quem também já não se arrependeu e já não chorou por alguém que faleceu, ou por alguém que passou pela sua vida, e depois, né, entrou numa situação difícil, e você fala assim: Senhor, e Deus tinha um dia tocado o seu coração para falar do amor dele para essa pessoa. Deus tinha posto uma palavra no seu coração e aí você calou. Você recuou ou você se acovardou e não fez.
E aí a oportunidade passou e o seu coração doeu. O Espírito Santo falou assim: você perdeu uma oportunidade. Você perdeu. Ia falar através de você. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui aos nossos corações, e eu me incluo. Falei para o Tiago, olha, tem algumas palavras que eu vou falar, Deus fala tanto conosco, né? Eu falei, eu acho que, não sei se teve alguma palavra que eu cheguei a ter a oportunidade de falar que eu ia pregar tanto para mim como essa. Mas sabe, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã, preste atenção na direção que o Senhor está dando para nós. Não perca a oportunidade, desta visitação. Deus ordenou, liberou já nos céus, para nós, para minha, para a sua vida. Por que para nós? Bom, porque nós estamos aqui, Deus nos deu uma direção através do nosso profeta. Ele já liberou nos céus para nós uma promessa, uma direção. Quero, espero fazer coisas extraordinárias através de vocês. É o que Deus está falando conosco aqui. Uma outra coisa que eu queria falar antes de então dizer o tema dessa expressão, dessa palavra hoje, dessa meditação, e um outro texto que eu queria ler, é o que está ali no Salmo 68, 6, e que também é importante no que diz respeito a nos alinharmos com aquilo que Deus está falando. Sabe, às vezes Deus dá uma direção ao seu povo. Às vezes nós, por exemplo, estamos com um determinado problema, com uma situação complicada, e a gente busca, né, como a gente ouviu a irmã Selma comentar aqui, busca um conselho, busca uma oração. Então o pastor vem, ou o líder, ou um irmão que já tem um tempo maior de caminhada, vem, fala com você, te dá um conselho. Querido, não faça assim, faça deste jeito. Venha, faz desse, né? Tome este caminho, não tome aquele. E Deus vem, nos orienta, nos dirige, seja de forma individual, ou seja, quando nós vemos aqui dia após dia uma preocupação, um cuidado, de que as pessoas que falam à igreja, falem segundo aquilo que Deus inspirou, falem segundo a direção de Deus para o seu povo. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente tem uma ideia melhor. Né? A gente pensa a respeito daquele conselho e fala, não, acho que não vou fazer bem assim, obrigada. Não vou fazer bem assim, não, mas isso aqui que o pastor falou, acho que vai ser muito complicado, né? Não será, né? E nós resistimos a algo diferente do que a gente devia resistir, né? A gente tem que resistir uma série de coisas, mas ao Senhor não. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo, nós temos que resistir uma série de coisas. Vou falar sobre algumas resistências que talvez a gente enfrente, mas nós precisamos tomar o cuidado de não nos rebelarmos. Aí você fala assim, não, mas rebelião é uma palavra forte. Mas a desobediência é um tipo de rebelião. E a gente conhece rebelião desde pequenininho, né? Quem é pai aqui de filho pequenininho, desde pequenininho, não sei, que coisa, né? Esse Adão dentro de nós, né? A criança não sabe nem falar, mas ela já sabe desobedecer. É ou não é? Ela já sabe resistir, ela já fala, ela não sabe falar não, né? Fala qualquer outra coisa. Você fala assim, não tira a presilha, né? Ela vai lá e puxa, né? Na boca, não tira, né? Então, é muito próprio de nós nos rebelarmos, é uma coisa muito intrínseca, está muito dentro da gente. Se não é o Espírito Santo renovando quem nós somos, mudando quem nós somos rebeldes de nascença. Já nascemos com esse negócio em nós, impregnado na nossa própria existência. Então a gente precisa prestar atenção. Deus está falando conosco.
Nós precisamos prestar atenção quando o Espírito Santo, às vezes manso, fala no nosso coração. Assim não fale desse jeito com o seu esposo. Não, assim não, assim não. Assim não. Ouça o conselho que foi dado para você. Então preste atenção, se Deus está dizendo para nós que quer fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas, não importa se você tem 5, 10, 50 ou 95, Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você e de mim. Então, vamos ter o cuidado de quando nós viermos para cá, de à medida que a gente vem e se assenta aqui nesse lugar para aprender, à medida que as direções forem sendo dadas, sabe, as ações forem sendo feitas, à medida que Deus for colocando diante de você as oportunidades para que o extraordinário flua através das suas mãos, então a gente não resista, a gente não desobedeça, a gente não se rebele, a gente se sujeite ao Senhor e permita que Ele faça isso, amém? E aí talvez, como muitas das vezes nos acontece, talvez a gente chega em determinadas situações ou num determinado momento da nossa vida ou alguma coisa que nos aconteceu, ela nos feriu de uma tal maneira, ela doeu no nosso coração, ou as próprias circunstâncias que vêm às vezes sobre nós, e elas tiram da gente, sabe, elas roubam da gente a ousadia, roubam da gente até essa credulidade, esse negócio de menino, de criança. Sabe quando você fala para a criança assim, nós vamos em tal lugar, ele acredita piamente que vai. Se você não for, como você disse que iria, o que ele vai ficar dizendo? Você não falou que a gente ia? Você não falou que a gente ia? Você não falou que a gente ia? Quantos dias falta para a gente ir? Não é assim? Então, tem uma coisa que a gente precisa ter como de criança, sabe, em relação àquilo que Deus nos fala. Se Ele disse que vai fazer, nós precisamos esperar assim. É hoje, Senhor. É hoje, já é hoje. Mas às vezes algumas coisas vão acontecendo e a gente vai se enrijecendo, a gente vai se endurecendo, ou se amargurando, ou se desanimando. E vamos nos permitindo roubar nessa expectativa, nesse coração leve, limpo diante de Deus, nesse coração de quem crê que vai acontecer. Mas até isso Deus vai restaurar hoje aqui nessa manhã, se for preciso. Se for preciso que Deus visite o seu coração hoje, de maneira especial, para restaurar o seu ânimo, para restaurar a sua coragem, para restaurar seu desejo de crer, porque às vezes a gente até crê, mas tem tanta coisa em cima do coração, abafando, esse nosso desejo de fé. Mas hoje também é um dia que o Espírito Santo, eu sinto isso claramente no meu espírito. Há um mover do Espírito Santo, suave, poderoso aqui nessa manhã. Para restaurar até o coração mais amortecido para crer de novo. Amém? Bem, então se nós cremos que Deus vai fazer o extraordinário, se nós estamos dispostos a não nos rebelarmos diante disso, eu quero falar de maneira bem prática. Bem prática. Pensa numa palavra prática, essa palavra de hoje de manhã. Você vai falar, não tem nenhuma revelação extraordinária. Não, ela é prática. Eu quero falar sobre alguns passos muito, muito práticos para que a gente caminhe em direção a esse extraordinário que Deus vai fazer. E esse é o tema dessa palavra nessa manhã. Caminhando em direção ao extraordinário.
E eu estou falando caminhando, é de propósito, é porque talvez não seja assim, não seja de uma hora para outra, não é hoje que você decide caminhar o extraordinário e amanhã de repente o extraordinário já está acontecendo. Não, pode ser que Deus precise fazer, desencadear em você alguns processos, em mim, como Ele está fazendo em mim, sabe? Quebrando, mexendo algumas coisas dentro de mim, do meu coração, para que eu de fato possa ser um instrumento do extraordinário dEle. Então pode ser que Deus precise fazer isso com mais alguém além de mim hoje. E é por isso que a gente precisa caminhar em direção àquilo que Deus está nos falando. E eu gostaria de então falar sobre 4 coisas bem práticas para a gente viver o extraordinário, para que esse extraordinário aconteça na minha e na sua vida. Bom, a primeira coisa, para que eu experimente o extraordinário de Deus em mim e para que o extraordinário de Deus aconteça através de mim, é começar pelo ordinário. Amém? Você pode repetir comigo? Comece pelo ordinário. Pois é, se a gente não vive nem o ordinário, como é que o extraordinário, além, mais do que, acima de, como é que a gente vive o além, se nem o básico nós não estamos aplicando na nossa vida? Então, para viver o extraordinário, a primeira coisa que precisa acontecer em mim e você é viver o ordinário. Sexta-feira nós foi a reunião da nossa pequena família, da pequena família em que eu e o Tiago fazemos parte, né? Cadê a nossa pequena família ali, ó? Nossos orientadores ali, ó, nossa casa ali da pequena família estão ali. Gente, e algumas das coisas que eles disseram tinham tudo a ver com esse ordinário que eu estou falando aqui. Sabe, como é que Deus vai fazer algo extraordinário em você, se você não aprendeu nem a ouvir a voz dEle, seja através da palavra, seja quando você ora, seja quando você medita? Como é que o extraordinário vai acontecer se nem a lição de casa, o mais básico da vida devocional, nós conseguimos fazer? Preste atenção, o diabo está roubando a nossa vida devocional, que é o primeiro lugar onde o extraordinário, onde o poder, onde as revelações profundas de Deus começam. As revelações de Deus, as mais profundas, deixa eu te falar, talvez não comecem aqui nesse lugar de culto, elas vão acontecer lá na sua casa, quando você dobra o seu joelho, aprendendo, nem que você precise aprender, né? Como a irmã Selma falou, aprendendo a se aquietar, dobrar o seu joelho, falar com Deus. É lá que Deus quer começar a se revelar para você, a dizer para você quem Ele é, quem você é, para o que Ele te chamou, o que Ele tem para você, a palavra que de repente Ele vai colocar lá no seu coração, para que seja a palavra que você vai falar lá no seu trabalho, ou na escola, em algum lugar, na faculdade, onde você estiver. E o extraordinário vai acontecer lá quando você estiver falando. Talvez a palavra simples que você leu, entendeu, e o Espírito Santo ministrou ao seu coração no seu momento de leitura. Então, para viver o extraordinário, a primeira coisa, comece pelo ordinário. Qual é o ordinário? É esse básico, elementar da fé. Ande com Deus com verdade, relacione-se com Ele de verdade, seja intencional, seja verdadeiro, seja íntegro, inteiro, no sentido de ser inteiro diante de Deus. Não tenha uma cara aqui, uma cara lá no seu trabalho, outra cara lá na família. Seja um só, exponha-se de verdade diante de Deus. Não venha aqui religiosamente, venha aqui aberto, para que Deus fale com você, né? Para que Deus te instrua, para que Deus te oriente, para que Deus apare as arestas. Amém. Esse é o ordinário, Ouvimos aqui na semana de oração quantas pessoas às vezes têm abandonado até o ato de congregar. Querido, o ato de congregar é ordinário.
ordinário. A gente não tem mais que ficar dizendo aqui, venha para a igreja. Não, vir para a igreja é essencial, é básico. Então, mesmo para quem está começando, quem aceitou Jesus ontem, até para quem já está na fé aí há alguns aninhos, né? Algumas décadas. Não abra mão do ordinário, do ordinário, do ordinário. Sabe, se eu perguntar aqui, se você lembra, o que foi que você comeu? O que foi que você comeu no almoço do dia 30 de janeiro de 2005? Você vai lembrar? Você vai conseguir dizer para mim o que você comeu no dia 30 de janeiro de 2005? Não. Mas se você está aqui, está muito bem, obrigada, significa que o que quer que você tenha comido nutriu você, sim ou não? Sabe, a palavra tem esse efeito em nós, ela nos alimenta diariamente. A oração, a nossa vida pessoal com Deus tem esse efeito em nós. Você fala assim, puxa, mas aí eu só sento e leio. Isso, querido, isso. Você vai se sentar e você vai pedir ao Espírito Santo, abençoa meu coração enquanto eu oro aqui, enquanto eu leio. Fala comigo através dessa palavra, me transforma, ela é uma água, me lava. Enfim, com as suas palavras, só ore, peça ao Espírito Santo que fale com você. E aí pare. Eu posso ouvir o devocional enquanto eu estou lavando. Você põe uma palavra enquanto está lavando louça, arrumando a casa, enquanto está indo para o serviço, no ônibus, no carro. Você pode orar nisso? Pode ter seus momentos diante de Deus assim? Pode. Mas pare. E faça o ordinário. Caminhe, aprenda quem Deus é. Que nem quando a gente vai casar, né? Você começa a namorar, eu e o Thiago, por exemplo, nós começamos a namorar e ficamos noivos por 2 anos e meio. Eu morava em Campo Grande e ele estava em Rio Verde, Goiás. Então a gente se via, assim, uma vez por mês, né? Quando estava com muito dinheiro, então eu vinha, ele vinha no mesmo mês, mas normalmente era uma vez a cada 30, 40 dias nós nos víamos. E aí, como a gente sabia que não teria assim, aquela condição de estar convivendo, para a gente se conhecer, por quê? Porque para a gente conhecer precisa conviver, sim ou não? Então a gente inclusive fez um trato, que a gente não ia fingir nada. Se estivesse feliz, estava feliz, se estivesse triste, estava triste, estava bravo. Mas a gente ia ser bem honesto, bem sincero um com o outro, que era para poder essa distância não atrapalhar no nosso processo de nos conhecermos. Mas sabe, nós nem precisamos ficar longe de Deus. Ele está pertinho. Já ouvimos isso hoje. Então, comece pelo ordinário. Comece pelo ordinário. Deus está nos chamando para perto dEle. Para perto dEle, desde o simples. Vem aqui estar comigo no simples. Vem estar comigo no simples. Na sua vida pessoal, diária, individual. Venha, e aí depois do simples, eu vou ter condição de fazer o extraordinário em você. Amém? Amém. Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento aqui, e o simples, o ordinário, eu já falei um pouco, implica em obediência. Em João 14, 15, também no versículo 21, Jesus fala assim, se vocês me amam, se me amais, o que diz lá? Guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então é básico de amar a Deus, obedecer a Ele. Nem vou gastar muito tempo nisso, mas também faz parte do ordinário. Essa obediência, essa sujeição diária a Deus, às suas orientações, à sua palavra. Essa sujeição que às vezes pode ser difícil, né? Olha, ofereci uma proposta, eu trabalhei num órgão público, uma sociedade de economia mista, e a gente via muito isso que a irmã falou. Já teve licitação que você chegava e os envelopes pareciam que estavam todos iguais. Não era coincidência, era corrupção mesmo. Então, quantas vezes, do grande ao pequeno, nós somos tentados a sair dessa sujeição que precisa ser diária em nós.
Então, faz parte do ordinário sujeitar-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus no grande, mas sujeite-se a Deus no pequeno, né? Os filhos, sejam obedientes aos pais, né? Maridos, amem suas esposas. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos em amor. É o básico, é o mais doméstico, né? Vamos nos sujeitar aos nossos líderes, às direções que têm emanado desse lugar. Sujeite-se, sujeite-se. Amém? Faça o ordinário. A segunda coisa, para a gente viver o extraordinário, é permitir que Deus quebre paradigmas em nós. E que a gente saia do passado. Preste atenção. Quando eu estou falando em quebrar paradigmas, não estou falando em quebrar princípios. Os princípios são imutáveis, atemporais, os mesmos princípios do Éden, sabe? Eles valem até hoje. Amém? Os princípios não mudam. Paradigmas são formas, são maneiras com que às vezes a gente expressa, obedece, vive esses princípios. Sabe, se Deus não puder também mudar em nós o jeito que a gente acha que Ele tem ou que não tem que fazer, então provavelmente nós não vamos viver coisas extraordinárias. Quebrar paradigmas fala de nós pararmos de colocar a Deus na nossa caixinha, sabe? Na nossa caixinha daquilo que Ele tem e o que não tem que fazer. Naquilo que Ele pode e o que não pode fazer. Naquilo que a gente acha que Deus tem, da maneira como a gente acha que Ele tem que fazer ou não. Não, porque se for de Deus é só assim. Se não for assim, então não é de Deus mais. Se for de Deus, só acontece se for assim, ó, desse jeito. Não, porque só pode orar se for aqui dentro da igreja. Mas se Deus de repente tocar o coração para orar lá no meio da praça, lá do serviço, então talvez não seja de Deus. Não, acho que isso aqui não é de Deus, não. Eu estou falando de coisas simples, mas às vezes nós limitamos a ação de Deus, dizendo para Ele como é que Ele tem que fazer as coisas. E aí eu pergunto para você, será que é a gente que tem que dizer para Ele como é que tem que fazer ou é o contrário? Nunca tinha acontecido de os lenços ou os pertences pessoais de algum dos apóstolos serem levados para que por meio deles as pessoas fossem curadas. Mas acontece que nós acabamos de ler que isso aconteceu por intermédio da vida de Paulo. Amém? Então preste atenção, houve um paradigma sendo quebrado aqui, não precisava impor a mão, não tinha condição de Paulo impor as mãos sobre pessoas que estavam muito distantes ou em outras regiões, mas tinha gente ali ouvindo que creu e que falou assim, me presta o lenço, eu vou levar. Não era o lenço, era a fé, era o agir extraordinário de Deus acontecendo. Então preste atenção, não se trata de quebrarmos princípios, mas se trata de nos abrirmos a que Deus faça de um jeito diferente, aquilo que talvez você está acostumado a sua vida inteira a ver Ele fazendo. Pode ser que Deus decida fazer de uma maneira diferente algo que você está acostumado a fazer há 150 anos, desse mesmo jeito. Permita-se. Outra coisa, o passado não é um lugar para a gente morar. Amém? O reino de Deus é um reino de marcos, de memoriais. Nós vemos no Antigo Testamento as quantas vezes Deus pedia que o povo fizesse o quê? Às vezes depois de uma grande vitória, atravessou lá o Mar Vermelho. Não, pega umas pedras grandes, põe aqui, ó. E aí levanta aqui um memorial. Para o quê? Toda vez que vocês passarem por aqui, vocês vão se lembrar. Um dia Deus abriu esse marzão e nós passamos. Amém? Quantos memoriais, homens, alguns desses grandes homens de Deus, por exemplo, do Velho Testamento, nós vimos serem, orientados a levantar. Deus é um Deus, sim, de princípios, de marcos, mas o reino de Deus também é, acima de tudo, um reino de movimento. Amém? De movimento, de prosseguir. O que Paulo falou lá em Filipenses 3, 13, 14. Abra
Projetem para nós aqui, Filipenses 3, 13 e 14. Nós vemos um Paulo já, quase se encaminhando aí para o final do seu ministério. E aí ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Tem gente que está no começo, às vezes, da vida cristã e já sabe tudo, né? Já sabe tudo, não tem mais nada que precisa aprender. Não, eu já sei, já entendi essa parte, né? Amém. Nem vamos falar disso nesse momento. Aí ele diz assim: mas uma coisa faço, que é o quê? Esquecendo-me das coisas que e avançando para as que diante de mim estão, 14, prossigo para o alvo. Sabe, às vezes para que Deus possa fazer algo novo em nós precisamos nos desprender do passado. E interessante que Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não falou só das coisas ruins. Das coisas, podem também ser coisas boas. Às vezes nós já fomos, Deus nos usou de uma maneira muito especial, né? Deus nos levantou com uma palavra, com uma direção, e nos usou num determinado tempo da nossa vida. E aí de repente a gente acha que porque Ele já usou, aí a gente vive dessa nostalgia. Não, Deus já me usou um tempo. Querido, se você não morreu, se você está aqui, Joel disse que a unção, inclusive, é fazer até os velhos sonharem. Sonharem. Não importa quanto tempo de ministério, Deus já me usou muito, pois é, mas há uma direção, uma palavra de Deus para nós hoje, que Deus pode e quer fazer o extraordinário através da sua vida. Mesmo que você já tenha vivido outros extraordinários, então se você ainda está aqui nesse tempo, nesse lugar, é porque Deus ainda vai usar você. Não importa quantos anos você tenha, não importa quanto tempo de ministério, de carreira você tenha, Deus tem algo novo para fazer através de você. Há um óleo, há uma unção, há um mover que vai fluir nesse lugar para fazer o quê? Para dar coisas novas, atitudes novas, uma palavra profética nova, uma revelação nova do Senhor, para que o extraordinário se mova. Mas decida deixar as coisas que para trás ficam. Quantas vezes são então não as coisas ruins, mas são as nossas dores, as frustrações, as decepções que sofremos. Você diz assim: puxa, mas eu já acreditei tanto, eu já trabalhei tanto para Deus, mas agora tá bom para mim, se eu só chegar, sentar aqui, ouvir a palavra, me levantar e for embora. Quantos às vezes estão limitando a ação de Deus, encurtando a ação de Deus na sua vida, porque algumas dores, decepções, coisas ruins que aconteceram, tem prendido você lá naquele lugar de passado. Hoje o Espírito Santo quer nos arrancar desses lugares. Amém? Deixa o Espírito Santo arrancar você dessa experiência ruim que já te aconteceu. Ah, porque a igreja é tudo igual. Não, querido, não é não. Porque pastor é tudo igual. Ah, não é não. Não é não. Todo mundo é humano, isso aí é igual para todo mundo. Todo mundo isso é igual para todo mundo. Mas não é todo mundo igual, nem é tudo igual, nem é tudo, entendeu? Não. Permita-se ser tirado desse lugar. Deixa Deus curar você definitivamente dessa memória ruim que está limitando a sua vida. E deixa Deus levar você para viver o extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Resista aos desafios e às oposições. Queria que você abrisse lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque
uma grande e eficaz, uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Nos versículos anteriores aí desse capítulo 16, Paulo já está começando a se despedir, né, na carta que tinha escrito ali aos Coríntios, é a primeira carta, e ele fala do desejo que ele tinha de estar com os irmãos. Ele diz assim: olha, eu quero ver vocês, eu quero conversar com vocês, mas eu não quero passar rapidamente, correndo, não, eu quero gastar tempo, eu quero estar aí com vocês. Ele tinha um desejo, que era o desejo de já estar com eles lá. E aí, ele diz o que está escrito no versículo 8: mas eu vou ficar em Éfeso, porque tem uma porta aqui, grande e eficaz, que se abriu para mim. Sabe qual era a porta grande e eficaz que Paulo está dizendo que se abriu para ele? Era aquilo que nós lemos acontecendo ali no capítulo 19 de Atos. Amém? Paulo só viveu milagres, maravilhas extraordinárias de Deus por intermédio das suas mãos. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez foi resistir às adversidades. O final do do versículo 9, pode passar, diz assim: a porta, né, que era grande, eficaz, se abriu, mas ele diz o quê? Mas há muitos adversários. Lembram quando nós lemos no começo que ele começou pregando na sinagoga, e aí ele começou a ser resistido na sinagoga, não é? Resistido na sinagoga, 3 meses ele tentando falar ali, e começou a ser resistido, e aí gente começou a falar mal, e aí ele falou: não vai ter jeito disso aqui. Esse talvez já fosse o momento que ele pudesse dizer assim: tá bom, Senhor, tentei, estou há 3 meses tentando pregar o evangelho aqui, e essas pessoas não estão me ouvindo, ao contrário, elas estão me resistindo. Tem aí uma meia dúzia que está com vontade, mas a maioria não está querendo, está me resistindo. Obrigada, eu vou para Corinto, que é inclusive o que eu estou querendo fazer, o que eu já estava pensando em fazer, é de Deus isso aqui mesmo, vou embora. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que ele separou aqueles que estavam entendendo, e aí por 2 anos, depois dos 3 meses, ele ainda continuou ensinando, disputando, resistindo. As resistências pararam, as perseguições pararam? Não, mas ele continuou resistindo às adversidades que havia, às oposições que foram se levantando. Quantas vezes nós recuamos diante das grandes oportunidades que Deus nos dá, diante das grandes portas que Deus nos dá. Olha, eu vou falar uma coisa, quase que eu não precisava pregar mais depois do testemunho da irmã Selma, porque eu vou ficar falando toda hora do que ela falou aqui. Mas isso é a prova de que o Espírito de Deus está falando com a sua igreja aqui nessa manhã. Querido, ouça. Se ela tivesse se acovardado diante da grande oportunidade que tinha surgido, ela não estava aqui contando o testemunho de que Deus tinha dado a vitória lá para ela. Mas quantas vezes nós nos encolhemos e nos acovardamos porque nos sentimos inadequados, né? Como o pastor falou de Moisés ontem aqui para nós. Não, mas por que Deus não usa outra pessoa que vai falar melhor do que eu? Não, mas aquela pessoa fala de um jeito tão mais tranquilo. Não, mas aquela pessoa fala de um jeito tão mais impetuoso, né? Eu gosto de gente que fala assim de um jeito impetuoso, mas eu não sei falar, não adianta eu copiar, é uma coisa que é mais, não consigo, não sou eu, né? E aí Deus tem que me usar desse jeito que eu falo mesmo, né? Ainda bem que Ele é Deus, né? Mas sabe, não importa se você fala alto, se você fala baixo, se você é mais ou menos impetuoso, não importa o seu temperamento, importa que você não limite o que Deus vai fazer diante de você, em você, através de você, porque você se acovardou às oposições que se levantaram. Paulo resistiu, não apenas 3 meses, mas 2 anos depois, e foi por causa dessa resistência
que a Bíblia diz que boa parte da Ásia, judeus, gregos, o evangelho foi pregado para muito além de Éfeso. Houve uma grande expansão no reino de Deus, na pregação do evangelho, porque um homem decidiu não recuar diante das resistências. Ele decidiu: Deus me quer aqui. Ele abriu uma porta. Se tem resistência, não importa, não é de Deus a resistência. Se a resistência veio, é do diabo, então é ela que vai ter que ir embora, não sou eu. Amém? E ele fincou os pés ali, 2 anos depois ainda das resistências e das oposições. E foi por causa disso que houve uma unção tão extraordinária fluindo através da vida dele. Se você lê o capítulo 19 de Atos e alguns outros antes, gente, teve milhares, hoje seriam, né, de reais, queimados em livros de feitiçaria, numa praça pública, um avivamento acontecendo naquela cidade, gente envolvida terrivelmente com o ocultismo. Havia um grande principado, uma ação terrível de ocultismo naquela cidade. Tudo isso sendo quebrado poderosamente, porque esse homem decidiu não recuar. Se a dificuldade vier, encara. Uma outra coisa que ele fez foi não negar as dificuldades. Negar a dificuldade é ingenuidade, mas enfrentá-las é resiliência. Amém? Não negue as dificuldades, é um otimismo vazio, bobo. A gente não precisa ser bobo. A gente pode dizer, a gente pode saber, a gente pode encarar, a gente precisa identificar, inclusive, as resistências, as dificuldades que aparecerem. Então, não negue as dificuldades. É difícil? Pode dizer que não é pecado não. Nossa, o negócio aqui tá bravo, hein? Tá bravo. Tem dia que a gente levanta lá em casa e a gente nem fala muito, só olha um para o outro assim e fala: hoje está difícil, né? Esses dias não tinha o que dizer para o Tiago, essa semana foi uma semana difícil lá em casa. Muitas pressões, grandes oposições. E aí eu só virei para ele e falei: amor, vamos continuar caminhando. Vamos continuar caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. Eu falei que às vezes nós resistimos a Deus e não podemos fazer isso. Pois é, mas lá em Pedro, o apóstolo diz assim: resistir a quem? Ao diabo, e ele vai fugir. Nós não somos chamados para fugir diante dos inimigos, amém? A igreja foi chamada para prevalecer. Há uma unção, uma palavra sobre a igreja de Jesus, de que são as portas do inferno que não prevalecerão. Significa que tem uma porta, a porta está rígida, está parada, mas a igreja está em movimento, caminhando, avançando, prosseguindo. E significa que a porta vai ser arrebentada diante de mim e de você. Mas eu e você precisamos continuar caminhando em frente às resistências que aparecerem. Renuncie talvez coisas que precisarem ser renunciadas. Paulo renunciou à vontade de ir a Corinto e estar num ambiente mais tranquilo, mais confortável. Resistir oposições, renunciar, nunca é confortável. E talvez Deus nos coloque em caminhos desconfortáveis, pedindo de você um jejum maior. Vamos parar de ter preguiça de jejuar, amém? Vamos parar de ter preguiça de orar. Deus vai tirar, gente, alguns de nós aqui do conforto. Deixe Deus tirar você do conforto, da acomodação, talvez espiritual, em que você se encontre. E mesmo que seja desconfortável esse processo, permita-se, sujeite-se. É o caminho do extraordinário acontecer. Paulo resistiu. E aí depois até o lenço dele. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda nós levantarmos as nossas mãos aqui e orarmos e alguém lá na Santa Casa levantar do leito.
Aleluia, eu estou sonhando. Eu estou perguntando para Deus assim, como criança, qual será o extraordinário que o Senhor vai fazer? Qual será o extraordinário que o Senhor vai fazer? Nós temos alguns extraordinários pessoais. E em nome de Jesus, vou vir aqui contar, né, amor? Nós vamos vir contar extraordinários aqui. Há alguns extraordinários que nós estamos esperando que Deus faça. E nós já fomos muitas vezes levados a descrer, desafiados a abandonar a nossa fé neles. Mas chorando, gemendo, nós fincamos o pé e dizemos assim: para trás a gente não vai, nós só vamos para frente. Para trás eu não vou. As pontes estão quebradas para trás. Abandonar o que o Senhor falou comigo, não vou. Vou de joelho, vou chorando, mas vou. Resista, prossiga. Mas a pressão está muita, prossiga. Mas meu Deus, aquela pessoa me traiu, como é que eu vou fazer? Prossiga. Eu perdi alguém, prossiga. Prossiga. Última coisa, encerrando. Não se entregue à incredulidade. Creia. Não se entregue à incredulidade. Sabe, queridos, nós vamos duvidar muitas vezes. Você talvez tenha medo muitas vezes. Seu joelho vai tremer muitas vezes. Muitas vezes. Eu queria poder dizer assim, não, agora nós vamos fazer uma oração aqui e você nunca mais vai sentir medo na sua vida. Mentira, isso não vai acontecer. Não nesse plano. Só lá, nas mansões celestiais. Aí não vai ter lugar para o medo, nunca mais. Eternamente. Mas aqui nós vamos lidar com ele. Você vai lidar com o medo, você vai lidar com a dúvida. Deus vai te dar uma direção e às vezes você vai obedecer e o coração tremendo. Quantas vezes eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu acho bom o Senhor estar aqui mesmo. Senão estou perdida. Eu acho bom ter sido o Senhor mesmo. Senão eu estou perdida. O medo é inevitável, a dúvida surgir no coração é inevitável. Quantos dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, foram acometidos pelo medo e disseram para Deus: Senhor, mas como? Senhor, mas como? Não é pecado sentir medo. Não é pecado duvidar. Não é pecado dizer ao Senhor: eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso. Me ajuda. Não, isso não é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é fazer pacto com a incredulidade. Pecado é se render ao medo. Pecado é dizer assim: não, estou com medo, não vou. Isso é pecado. Isso é pecado. Se Moisés, argumentando com Deus, ontem o pastor estava falando, né? Não, Senhor, eu acho que é melhor. Deu um monte de razões pelas quais Deus devia ter escolhido outra pessoa e não ele. Senhor, eu tenho várias razões aqui para mostrar para o Senhor que o Senhor está equivocado em ter me chamado. Não, o Senhor tinha que ter chamado outra pessoa, não eu. E aí na última vez Deus já se irritou e falou: chega, acabou, é você mesmo, vamos parar de conversa. Mas sabe, se ele tivesse se rendido ao medo que ele sentiu, então nós não estaríamos falando dele hoje. Pelo menos não bem. Não nos exemplificando, não nos, querendo nos moldar a ele, não usando ele como exemplo para nós. Se o coração tremer, vai assim mesmo. Amém? Se o joelho bater ali, vai assim mesmo. Se você está crendo como Abraão, contra a esperança, não, mas tudo que é racional, tudo está contrário aqui. Mas Deus falou com você, creia assim
mesmo. Se for contra o racional, se for contra a esperança, creia assim mesmo. Nós falamos às vezes de Pedro, né? Da fé dele, que ele não teve, de Jesus ter chamado a atenção dele porque ele não teve fé. Mas eu te pergunto, quantas outras pessoas você viu andarem sobre as águas, além de Jesus? Quantas outras pessoas? Sabe, nós temos uma medida de fé, é verdade. Mas Deus espera, através do seu Espírito, aumentar a nossa medida de fé, esticar a nossa medida de fé, amadurecer a nossa fé. Paulo lá aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele diz assim, eu quero ir com você, falando, conversando com os irmãos, ele diz assim, inclusive eu quero estar com vocês para poder fazer o quê? Para poder suprir ainda aquilo que precisa ser aumentado, melhorado na fé de vocês. Então, talvez você olhe para você e diga assim, mas eu não sei se eu creio o suficiente para esse desafio, eu não sei se eu creio o suficiente para que Deus possa fazer esse extraordinário. Talvez você pense assim, eu creio, Deus pode, mas eu não sei se eu creio o suficiente. Bom, o Deus que aumenta a fé está aqui. O Deus que acrescenta a fé está aqui. O Deus que vai ajudar você a esticar a sua fé, Ele está aqui. E você talvez possa dizer, como aquele homem, lá em Marcos, é o último texto que eu queria ler, eu já quero te convidar a ficar de pé, por favor. Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Esse texto me encanta também. Um filho terrivelmente endemoniado, um pai desesperado que já tinha tentado tudo, chega para os discípulos de Jesus, ouve falar de Jesus, e aí ele não encontra Jesus primeiramente, encontra primeiro os seus discípulos, e aí fala com os discípulos desse Jesus que ele tinha ouvido falar que era poderoso. E aí os discípulos oram, expulsam, repreendem, nada acontece. E de repente Jesus chega, desce do monte. E chega lá. E aí Jesus vira para ele e diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E aí no versículo 24... com toda a humildade e honestidade que talvez Deus espera de alguns de nós aqui nessa manhã. Ele diz assim, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Deus conhece a mim e a você tão bem. Ele sabe que nós somos uns vasinhos de barro, facilmente quebráveis. Ele conhece o meu limite, o seu limite. Ele conhece, Ele sabe. Você não precisa mentir para Ele, nem adiantaria tentar. Então nem tente. Se nessa manhã, você já, quando me ouviu dizer que Deus vai fazer o extraordinário, e aí lá no fundo do seu coração, tem uma vontade de crer que isso pode acontecer na sua vida, mas aí tem tantas razões para você não crer. Eu quero te convidar a dizer como esse homem aí, ainda que seja com lágrimas nos olhos, Senhor, eu creio, eu quero experimentar esse milagre, mas eu preciso de ajuda na minha fé hoje. Senhor, eu preciso de ajuda na minha fé para viver esse ano, preciso de ajuda na minha fé. Preciso de ajuda na minha fé para esperar pelo extraordinário do Senhor, como uma criança espera por um presente que o Pai prometeu. Eu preciso de ajuda para o meu coração não se enrijecer, não se engessar e não impedir, não limitar a ação do Senhor. Eu preciso de fé, ó Deus, para que o Senhor me tire do lugar comum, da onde eu estou acostumada, do jeito que eu estou acostumado ou acostumada. Talvez o Senhor vai fazer coisas diferentes. Talvez o Espírito Santo já está falando com você a respeito de coisas diferentes, de maneiras diferentes pelas quais Ele espera falar com você ou através de você.
Eu sinto isso do meu coração. Deus já vem falando com pessoas aqui, dizendo assim: quero te usar, mas vai ser diferente. Vai ser diferente desse jeito que você está acostumado a fazer. E talvez você esteja com medo e resistindo. Mas como, Senhor? Não sei. Desconfortável para a gente andar no novo. É desconfortável para a gente andar na novidade. Senhor, não sei como é que vai ser agora. Você não precisa saber, você precisa crer. E se está faltando uma medida de fé, você pode orar aqui agora e o Senhor vai acrescentar. O Espírito Santo aqui também vai curar corações feridos, corações que tinham deixado de crer, deixado de sonhar, gente que tinha abandonado o seu chamado, gente que tinha dito: não quero mais servir a Deus porque fui desapontada. Oh, yerebaracandaracheri andarabalá, nalabaracandarachô, yerebaracandaracheri, yerebaraquirere. Quero te convidar aí no seu lugar. Levante a sua mão. Os irmãos vão cantar. Eu quero que você levante a sua mão aí onde você está. Se tem alguma dessas coisas tão práticas, tão simples, não falei nada demais, nada de extraordinário, mas talvez você precise ser trabalhado por Deus em alguma destas coisas. Você precisa pedir perdão ao Senhor, porque nem o ordinário você tem feito na sua vida. Talvez você precise orar e pedir ao Senhor: Deus, eu tenho limitado ao Senhor, eu estou achando que o Senhor tem que fazer de um jeito e é de outro, eu não estou conseguindo te acompanhar. Ou talvez você precise pedir: aumente a minha fé. O Espírito Santo está aqui para mover sobre corações entristecidos, corações desanimados, gente com dificuldade de entender a chamada de Deus, porque está abafando a voz do Espírito no seu coração, porque está dizendo assim: não, deve ser coisa da minha cabeça, não é de Deus isso não. É de Deus sim, é dele sim. Mas Deus vai me usar, eu não sei nem falar. Moisés também não sabia, e Deus usou para fazer coisas extraordinárias. Ele tinha só um cajado. Puxa, mas eu só sei fazer isso. Eu talvez só sei abraçar alguém, ou eu nem sei fazer coisa, eu não sei, não tenho tantos talentos assim. Pois se você tiver pelo menos um cajado, talvez seja a sua profissão. É isso que Deus vai usar para fazer coisas extraordinárias. Mas Deus precisa que eu e você nos apresentemos aqui diante dele para dizer se a gente vai recuar ou se a gente vai atender a direção dele para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ore aí ao Senhor, clame ao Senhor o que você precisa nessa manhã. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és toda a suficiência. Ninguém é como o nosso Deus. Nessa manhã, com quem quer
viver o extraordinário, mesmo que sinta que não tenha fé suficiente, ou que sinta medo, ou que esteja quase esmorecendo, ou que esteja com o coração talvez dolorido, enfraquecido. Eu quero orar com todos aqueles que têm vontade, mas não estão se sentindo aptos para isso. A força do Espírito Santo aqui nessa manhã. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, você que quer que Deus trabalhe e haja. E se você já estiver muito animado, muito cheio de Deus, muito certo do extraordinário, levante a sua mão também e comece a interceder nessa hora, para que o poder de Deus seja derramado aqui sobre nós, sobre a igreja de Jesus, sobre os corações. Talvez Deus vá mover você para orar com alguém e dividir um pouco disso que está no seu coração. Faça isso agora. Deixe Deus te mover nessa hora. Se você está sentindo de orar com alguém, faça isso agora. O Espírito Santo vai visitar os nossos corações aqui, nos colocar no trilho do caminho para o extraordinário. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Sopra, Senhor, sopra. Sopra, Senhor, sobre nós aqui, em nome de Jesus. Deus, sopra sobre corações doloridos, sobre corações amortecidos, em nome de Jesus. Corações amortecidos sejam restaurados nessa manhã. Em nome de Jesus, espírito de medo, de covardia, grilhões que têm prendido a alma nessa manhã, sejam quebrados. Quebra, Senhor, grilhões prendendo ao passado, grilhões prendendo a memórias ruins. Quebra, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Paradigmas humanos, limitações mentais sejam quebradas nessa manhã. Haja renovo, Senhor, dá força ao cansado, levanta o abatido. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glorifique. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glorifique e exalte o nome do Senhor. A presença dele é real. Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus. Já está acontecendo. Ó presos de esperança, você que recebeu uma promessa de Deus, não duvide. Coisas grandes
maravilhosas e extraordinárias acontecerão. Está preso com a esperança? Então confie. Confie. O Senhor fará. Ele já fez em sua vida. Só visualize o futuro. Olhe com os olhos de Deus. Glória a Deus. Eu quero orar pela missionária Josiane. Vem aqui, serva de Deus. Glória a Deus. Eu te unjo em nome de Jesus. Uma grande porta se abre para você. A porta do milagre. A porta de maravilhas extraordinárias chega às tuas mãos. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Porque o ordinário você já está fazendo há muito tempo, mas o extraordinário o Senhor realiza na tua vida e através da tua vida, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Amém. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela ministração, pela vida da missionária Josiane? Pode dizer amém. Amém. Acabou, né? Recebeu a tua bênção? Amém. Nós gostaríamos de, a partir de domingo que vem é a ceia, né? A ceia do Senhor. Venham todos. Vamos estar aqui nesse culto maravilhoso. Aquela caixinha eu gostaria que permanecesse aqui, e os irmãos que desejarem colocar os pedidos, nós estaremos durante a semana orando todos os dias pela sua vida, pelo seu pedido, intercedendo por você. Tá bom? À noite, grande culto, também estaremos aqui. Pastor Rodrigo estará ministrando a palavra de Deus. Que Deus os abençoe de forma maravilhosa e extraordinária. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Vá em paz para sua casa, tenha um excelente domingo, né? E uma excelente semana na paz, com a presença do Senhor. Deus os abençoe.